Olá, por Deus, vamos pôr de pé, vamos pegar na linda salva de Deus. Salve de Deus, na hora, pelo poder todo. Amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Cardeus. Estamos aqui na Linha dos Remédios, 1326, aqui em São Paulo, Rosário, buscando o mesmo presente todo-poderoso, buscando o Espírito Santo de Deus e ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que nos fala é o pastor Denis. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, estamos aqui distribuindo a primícia, a qual verdadeiramente nós buscamos, além de todas as coisas, a unção da fidelidade de Deus, para que nós permanecemos firmes aí, independente de qualquer coisa, em nome do Senhor Jesus. Convido os amigos que estão acompanhando através da live, que desde já você compartilhe esse culto, coloca lá no grupo dos seus amigos, familiares, coloca lá no seu status do WhatsApp, no grupo do Facebook. Pode ter certeza que se alguém ficar, vai estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus. Ou pastor, mas o povo lá da minha família, meus amigos, os grupos qual eu participo, eles não gostam muito disso. Então coloca lá, quem sabe alguém se interessa, olhe e vai ajudar alguém, com certeza, em nome do Senhor Jesus. O nome é Deus, vamos buscar o sim em nome do Senhor Jesus. Compartilhar também é honrar a Deus, porque o Senhor fala para nós pregarmos o Evangelho a toda a criatura, esse é o amor pela obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos, onde quer que esteja, feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, nos reunimos na tua presença, crendo que no mundo espiritual não há distância. Alcance esse meu irmão, esse meu querido, esse familiar, esse meu amigo, esse meu familiar. Oh Senhor Jesus, que ele seja visitado pela tua misericórdia, que ele seja alcançado e que não perca o tempo da tua visitação. Entre aqueles, meu Pai, que nem estão, meu Pai, interessados pela tua palavra, Pai. Oh Senhor Jesus, eu te peço a misericórdia deles. Oh, perdoa-os, não sabem o que fazem, mas livra-os do mal. Nós cremos em que o Senhor Jesus será salvo em tua casa. Todos os domésticos, todos os queridos familiares que não virá água, ou serão alcançados pela tua misericórdia, ou alguém buscando. Aqueles que são domésticos da nossa casa, aqueles amigos mais chegados dos irmãos, aqueles que já fizeram parte do nosso seio
servir, amar até momentos que não era para amar, não perder a paz, a alegria, Pai, a fé, continuando, meu Pai, fazer o bem sem ver a quem, meu Pai, continuando ser temperado, ser manso, continuando mesmo na tua presença, na paciência divina do Espírito Santo, Pai. Vem amado nós precisamos da tua ajuda em todo o tempo, em todo momento. O Senhor vela o nosso sono, o Senhor vela o nosso aceitar, o nosso caminhar, Pai. Por isso nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter a conduta de Cristo, para agirmos, pensarmos e falarmos de acordo com a tua palavra. Para isso nós temos que diminuir, Pai. Temos até que sumir, que não haja mais nada de nós mesmos dentro de nós, mas somente se acha Ti dentro de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Isso, abre o seu coração nessa hora e pede mais dele. Aquele que pede, recebe. Se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial daria o Espírito Santo àquele que o pedir. Isso precisa. Nós precisamos diminuir até que não haja mais nada de nós mesmos e só haja Ti, Senhor Jesus. Louve assim. Mais, muito mais de Ti, Jesus. De Ti eu quero mais, muito, muito mais. De Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. De todo o coração pede: Jesus, eu quero mais de Ti. Mais de Ti, muito, 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 muito mais de Ti, Senhor Jesus. Mais de Ti, muito menos de mim, e 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 menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos. Mais de Ti, de todo o coração pede. Senhor Jesus, me preenche até o transbordar. Mais de Ti, menos de mim, e menos de mim, e menos de menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Cristo cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça.
milagres. O autor e consumador da fé já se faz presente para mudar a sua vida, para transformar a sua história. Oh, aleluia, aleluia. Oh, do Jololamash, Delelama canta, Loriama, Ramalama, Delabaceri, Mianda, Serianda, Masurianda. Vem amado, amado nosso, amado de nossas almas. Oh, Suriama, Labasurinica, Namaturianda. É Ele o autor e consumador da fé. Ele sim, pela bacia, Oriama canta, Oriama chata, Oriama Oriama, Labaduria, Miganta, Namaduria. Aleluia, 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 aleluia. Está todo bonito, é como o som das muitas águas. Adore Ele, ao único dia se fazia que Ele te encha nessa hora. Oh, até transbordarmos, até sermos dele, até sermos uma mente com Cristo. Oh, Shuriama, Labaxerianda, Lamar. É aquele que posiciona o Senhor, é aquele que luta com o Senhor e prevalece contra os homens. Deus, Ele quer. Oh, está mudando a sua vida, está transformando a sua história, a história da sua família. Aleluia, 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 aleluia. Alabaxare, me canta, namar, xeririana, namar, orimica, namar, e alma, namar, da chore, alabaxare, namar. Vem amado nosso, fogo do teu amor, são seus filhos na tua casa, na tua presença, abundâncias de alegria, da tua mão levantada. Repita comigo, meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessitam mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder para me curar, para me libertar, para ter a mente de Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Assim, em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para que, amor de Deus? Só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós que damos a Jesus Cristo. Amém? Que dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nós só existimos e respiramos para o adorar. Amém? Sejam bem-vindos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Sente, fique à vontade. Nós estamos estudando agora o Samuel, irmãos. Homem de Deus, usado mesmo como juiz, como profeta, profetizou sobre a vida lá do juiz, que era o Eli. E ali, infelizmente, os filhos de Eli estavam mal com Deus, morreram. No dia que eles morreram, o próprio pai também, o Eli, morreu. E ali, Deus começou ali a usar o Samuel como líder principal, como juiz de Israel. E as vitórias vieram, mas daqui a pouco nós vamos ver que, infelizmente, o próprio Samuel também não conseguiu educar bem o seu filho. Pega aqui a Bíblia, abre lá no Samuel capítulo 7.
o versículo 12, recapitulando aqui um pouquinho do que nós já vimos. Samuel, capítulo 7, versículo 12, para já entrarmos nas matérias novas. Samuel, o 9º livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui ajudou-nos o Senhor. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém, povo? Irmãos, Deus é um Deus de misericórdias. As misericórdias de Deus são as causas de nós, todos nós. Aquele que está buscando e aquele que não está buscando a Deus, aquele que está servindo e aquele que não está servindo, aquele que está crendo e aquele que não está crendo, de não sermos consumidos. Pode ter certeza, não há decepção. Claro, irmão, que verdadeiramente que aquele que está servindo, irmão, quando acabar o tempo aqui na terra, vai continuar lá no céu, amém? E aquele que não está, irmãos? Então, irmão, se alguém tem passado por luta e tem buscado a Deus, pode ter certeza que você deve glorificar a Deus, porque no momento dessa luta, Deus está contigo. Ele já sabia que você iria passar por essa luta, e graças a Deus que você está com Ele. Lá atrás, né? Porque o Deus, ele é onipotente, quer dizer, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas também Deus é presciente. O que é a presciência de Deus? Ele sabe com antecedência o que vai acontecer com cada pessoa na face da terra. E glórias a Deus que nós estamos com Ele. Porque se não estivéssemos com Ele, não há nada que fosse ruim que não pudesse ser pior, mano. Pega uma situação trágica, ruim que você passou. Para pensar agora. 5 segundinhos. Se ela foi ruim, mas se ela não podia ser pior. Irmãos, toda a situação poderia ser pior. Foi a mão de Deus, mano. E mesma coisa naqueles que não creem ainda, que ainda não servem a Deus. Aconteceu algo de ruim, foi a mão de Deus que não deixou mesmo eles serem consumidos fora da porta, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Até aqui ajudou-nos o Senhor. Existia um lugar físico, está lá aqui no próprio Samuel 4 e 5, não precisa ir lá não, que existia um lugar que chamava Ebenezer. E o povo de Deus achou: vamos travar nossa batalha lá contra os filisteus em Ebenezer, que já está tudo certo, vamos ser vitoriosos. Que nada, morreram foi logo 34 mil do povo de Deus. Morreram 34 mil, levaram a arca da aliança com os mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, e os filhos de Eli, que era o atual juiz, morreram nessa batalha. E quando ele ficou sabendo que os meninos morreram e que foram levados à arca, ele caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. Olha quanta tragédia. Quanta tragédia, não, mano. Ebenezer não é um lugar específico. Ebenezer é você andando na presença de Deus, amém? A bênção não está em locais, não está em coisas, a bênção está em nós, irmão. Temos que crescer. Quando nós diminuímos, como João Batista ele falou, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Exatamente, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Quando você se esvazia da sua natureza, do seu homem natural, da sua velha criatura, de tudo que não presta, das suas tendências mesmo, aquilo que você tem na sua vida mesmo, e abre mão de tudo isso para que Cristo cresça na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Versículo número 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Muito importante, quando nós estamos sendo a vontade de Deus, o inimigo se levanta, mas se levanta para cair, amém? Amém, meu Deus? Santidade não traz imunidade, mas aquele sintoma, aquele diagnóstico, é só uma tentação que vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, amém? Nunca mais se levantaram naqueles tempos. Continuando, versículo 14. E a cidade que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas,
desde Ecrom até Gate, e até os termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aleluia, por Deus. Então tudo que o inimigo levou foi restituído, e ainda nós tivemos paz com todos, até lá com os inimigos. É assim, irmão. Esse é o Deus a qual nós servimos, que nós sejamos invisíveis para toda ação do maligno, e ainda se algo nos foi tomado, será restituído para a glória dele. Versículo 15: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, ia de ano em ano e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então na casa de Deus ele tinha um altar ao Senhor. Isso que faz a vitória chegar, irmãos. Quando a pessoa ela aprende do respeito à palavra de Deus na casa de Deus, que nem o Samuel, ele ia para Ramá, ele ia para Betel, que é a casa de Deus, significa casa de Deus, Gilgal e Mispa. E ali ele se fortalecia no Senhor, depois voltava para casa, querem Ramá, com a bênção do Senhor, irmão. Você aprende na casa de Deus, você pega um som na casa de Deus e leva para sua casa. Você vai remover as obras da carne, você vai levar um som de Deus, o fruto do Espírito para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Começa por um avivamento começa por meus. Começa um na igreja, daqui a pouco a igreja está avivada. Começa um na sua casa, mas tem que estar avivado. Tem que ser um verdadeiro adorador, tem que ser um fiel na terra, tem que ser aquele que continua fiel até na hora que era para desistir, irmão. Até porque desistir não é opção. Jesus ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, é difícil um que não vai estar cansado, irmão. Eu quero encontrar um que fala assim, todo dia está, opa, não tenho canseira nenhuma. Não existe. Sabe por quê? Porque é o preço da aliança com Adão. Deus, quando fez uma aliança com Adão, para não deixar o ser humano sem aliança, porque ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus cansa? Deus cansa? Deus dorme? Não, ele não precisava. Nós éramos mais de semelhança de Deus, ó. Mas o ser humano quebrou a aliança através do pecado. E a aliança que Deus fez com Adão, para ele não ficar sem aliança e por consequência conosco, é que nós temos que trabalhar, que do suor do nosso rosto nós vamos comer, espinhos e cardos vão nos produzir, irmãos. Então uma aliança que vai ter que dar canseira, e vai dar dor, com dor comerá todos os dias da sua vida. Se algum dia você teve uma dor lá no carinho, você colocou um sapato para ir trabalhar, ou uma dor nas costas porque andou demais, ou qualquer coisa que você fez por fruto do seu trabalho, faz parte da aliança, da glória a Deus, porque tem um que queria estar trabalhando e não está, ou não tem um braço, não tem uma perna, tem alguma dificuldade que não pode fazer, faz parte. Então ali o Samuel ia lá na casa de Deus, ali ele julgava, mas julgava em casa também. Mas, irmãos, Deus não tem neto. Deus não tem neto. Ele andou no caminho do Senhor, mas ele viu o que aconteceu com os filhos de Eli. Deus revelou para ele, e mesmo assim, daqui a pouco o mal estava batendo na casa dele. Como muitos que não vigiam. O negócio está lá longe. Lembra do Covid? Lembra no começo do ano passado? Esse negócio vai chegar aqui não. E liberaram o carnaval, lembra? No ano passado? Liberaram, 2020, liberaram o carnaval. Está muito longe isso aí. E aí? E agora chegou uma nova cepa aí, e tem gente ainda, tem governante ainda pensando se vai liberar. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Essa desgraça que só traz prejuízo. Se o cara colocar na ponta do lápis, só dá prejuízo o carnaval. Eles colocam lá, faz uma conta lá, do bruto. Mas em tantos turistas, e não sei o que lá, pega tanto hotel, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que nada, vai lá contar mesmo. Os acidentes, os incidentes que acontecem mesmo no carnaval, todos os prejuízos que são dados, tudo que fica parado por causa do feriado em si, é prejuízo, irmão.
Fora mesmo todo o mal que faz, irmão. Apologia à sensualidade, à fantasia, à prostituição, à fornicação, ao adultério, toda desgraça que traz, irmão. Festa da carne, tô fora, irmão. Tem que ser festa espiritual, irmão. Exatamente. E tem gente que briga com essas coisas. Ah, está muito longe, não vai chegar aqui na minha casa, mas não vigia. Daqui a pouco atravessa o oceano, está chegando na nossa nação. Daqui a pouco está no estado. Daqui a pouco está na sua cidade. Daqui a pouco está na rua da sua casa. Daqui a pouco está na sua casa. Ai, meu Deus, que mal que eu fiz para Deus. Como que isso aconteceu na minha casa, com meu filho, com isso, aquilo, outro? Você não vigiou. Jesus, ele deixa bem claro, talvez você ore muito, mas ele deu uma ordem, que algo tem que ser feito antes de orar: vigiar e orar. Então vigiar é antes de orar, para que não caias em tentação. A pessoa não vigia, irmão. Vigiar, a pessoa está no centro da vontade de Deus, irmão. Está buscando o reino. Se andar para a direita, te tenta, de você está quase caindo, e você vai para a esquerda. Não adianta você ir para a direita. Você deixa tudo para a direita. Nem que para a direita lá seja a sua renda, você dá a volta no mundo. Mas você não passa por ali. Não, eu vou passar por ali que eu sou forte. Aí os amigos, e aí, irmão? Exatamente, irmão. Eu lembro quando eu me converti, lá no bairro onde eu moro, lá fizeram até aposta. Quanto tempo eu ia ficar na igreja? Ninguém acreditava. Mas eu estou aqui até hoje. Mas por quê? Eu deixei de andar com aquele pessoal durante algum tempo. Hoje os encontros, chamo, vem para cá, vamos lá. Mas no começo, quando você está começando, não adianta você continuar falando com as mesmas pessoas, irmão. Tem que mesmo dar quebrar um pouco dessa amizade, né? Distanciar. Não precisa não deixar de ser amigo, não, muito pelo contrário, você vai ser amigo, você está se preparando para levar a boa notícia. O Isaías teve que ir lá, o tio dele morrer, irmão, o primo dele morrer, o Uzias, morrer. Exatamente. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor. Enquanto o Uzias, que era primo dele, não morreu, e Deus não falou com ele, irmão. A pessoa continua ali, talvez Deus tenha um chamado, tudo, mas a pessoa continua ali, sabe, sempre andando com aquelas amizades. Tem que matar essa amizade, para depois você realmente ser um amigo daquela pessoa, porque você primeiro é amigo de Jesus. Você primeiro é aquele mesmo que obedece o mandamento. Sereis meus amigos quando fizer o que eu vos mando, diz o Senhor, amém? Mas o Samuel cai no mesmo erro e ainda ele teve um nepotismo ali. Olha o capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo filho Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andavam pelos seus caminhos, antes se inclinavam à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Exatamente. Mas se nós formos ver à luz da Bíblia, irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, foram poucos os servos de Deus que não tiveram problemas com filhos, irmão. Os filhos, irmãos, nós já fomos mais jovens, né? Apesar que tem alguns jovens ainda hoje aqui, né? Tem vezes, irmão, que nossos pais, quem quer que eles fossem, educação e criação que ele tivesse, eles nos davam algum conselho, que a gente sabia que era bom. Estou falando nem de pai crente, mano. Estou falando de pai, que cuida. Não aquele que deixa fazer o que quer, não, pai que cuida. Dá alguns conselhos para nós, a gente fazer questão de fazer o contrário, para quebrar a cara. É da natureza. É da natureza uma certa idade ali na puberdade ali, sendo contra. Por isso que acabou a época da inocência, é a época mesmo de ter um compromisso com Cristo, amém, irmãos? Para não dar lugar para o diabo, porque o diabo vai atentar, irmão, e começa por ali, irmão. Aí imagina, começa ali, não, tudo faz de conta do pai, vai conta, daqui a pouco está lá com uma companhia, daqui a pouco está no álcool, está na droga, daqui a pouco está no crime, daqui a pouco está na cadeia, daqui a pouco está no hospital, daqui a pouco está numa clínica, daqui a pouco está no cemitério, irmão. Tempo de guerra. Em tempo de guerra, pai enterra filho, irmão.
Avô enterra neto. Bisavô tem enterrado bisneto. Não é natural. O natural é o inverso. É um filho, por mais duro que seja, enterrar seu pai e sua mãe. Um neto enterrar seu avô, que é triste já. Mas é muito, muito mais triste o contrário, irmão. Porque é um tempo de guerra. É um tempo de guerra, não é uma guerra armada de um país estar invadindo o outro com exércitos, mas é uma guerra mesmo contra o Satanás, que só veio para roubar, para matar e destruir. Ele tem levado jovens, tem ceifado jovens, e está difícil falar com jovem. Tudo é difícil, tudo não quer, tudo jovem revoltado, sabe? E o pior que aqueles revoltados sem causa, sabe? Rebelde sem causa. Mas cuidado, hein? A primeira rebelião foi lá no céu. E sabe quem foi o primeiro rebelde? Satanás. E todo aquele que se rebela tem a natureza de Satanás. Rebeldia não é só desobedecer, mas é tardar a obedecer. Esses jovens aqui cresceram. Samuel cai no erro ainda. Não, vai lá julgar umas cidades lá. Já vai lá, eram juízes, irmão. Mas se perverteram, se desviaram. Não queriam saber. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Por isso que nós temos que aprender a servir a Deus, da maneira que o Senhor tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, vai lá em Mateus, capítulo 20. Amém? Olha o que o Senhor Jesus ele diz aqui no versículo de número 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. E então Jesus, chamando-os para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aqui o Senhor Jesus estava explicando a diferença que há entre chefiar e liderar. O líder, irmãos, ele cresce junto, irmãos. O líder é o servo de todos os irmãos, como nós colocamos no louvor, irmãos. No Evangelho, aquele que quer liderar, ele vai aprender a ser servo. Você vê quem? É só Jesus? Não, você vê todos, irmão. Na capacidade ali, na unção que Deus tem, nos dons irrevogáveis, sem arrependimento que Deus tem para cada um, ele vai servir. Ele não pode abrir mão daquele. O serviço é ao Senhor, irmãos. Exatamente o que Josué ele disse. Quando o povo lá já estava na terra prometida, mas mesmo assim não estava firme, irmão. Fez uma proposta. Josué: vós decidis a quem querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que tomar essa decisão. E começa por você. Talvez algum querido e familiar ainda não tomou essa decisão, mas você toma a sua. E fica firme mesmo nessa posição, independente do outro, porque Deus não tem genro, irmão. Seu marido uma hora vai se converter, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, que aí vai ser salvo tu e tua casa. Deus não tem nora. Sua esposa uma hora vai se converter, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus. Deus não tem netos. Seu filho um dia, sua filha vai ter que um dia ser filho de Deus, assumir a sua posição de filho de Deus. E para a pessoa ela querer ser um líder na palavra de Deus, primeiro ela tem que obedecer a palavra de Deus. Começa obedecendo. Por quê? Porque tem lugares, irmão, que tem gente que almeja ter um cargo de liderança só para fazer tudo o que fizeram com ele. Aí uma hora a pessoa se prepara e chega lá para sentar no trono e com o cajado
Ficar batendo nos outros, misericórdia, tratando mal, zombando, pisando. Deus está vendo. Não há autoridade que não venha de Deus. Todos os cargos de liderança em qualquer lugar na face da terra é permissão de Deus. E por ser permissão de Deus, independente da pessoa crer em Deus, servir a Deus, ter Deus, ela vai dar conta diante de Deus. Olha aqui, versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Faz, mano. Tudo que vier a tua mão para fazer, faz conforme as suas forças. Faz. Viu uma coisa fora do lugar, você vai e coloca. Ah, mas não fui eu que abri. Tem umas regras de condutas nas empresas, já viu? Você abriu, fechou. Mas tem gente que não tem, irmão. Tem gente que é rápido, abriu, sai, deixa aberto. Não tem esse costume, não tem. Às vezes, de vez em quando acontece, se não está com pressa. Mas o natural de alguns são assim. Aí não adianta você ficar brigando, batendo, jogando um pau de macarrão na cabeça, irmão. Você vai se frustrar e só vai estar alimentando ao Satanás no seu lar, irmão. Tira o Satanás da sua casa. Quando? Quando você faz. Seja serviçal, irmão. Não vai cair seu braço. O descanso ele vem do Senhor, irmão. Tem coisa que é para você fazer mesmo. E a pessoa faz reclamando. Faz sem reclamar. Pelo menos você tem lá alguém na sua casa que abriu. Tem lá louça para lavar. Alguém comeu nessa casa. Tem louça nessa casa. Teve comida nessa casa. E tem gente que só reclama. Ah, mas deixou o prato na mesa. Ah, deixou não sei o que fora do lugar. Deixou a toalha lá na cama. Que não sei o que. Só reclama. Murmuração é o louvor ao próprio Satanás. A pessoa louva o Satanás o dia inteiro, depois quer colocar uma canção gospel lá, achando que aquilo vai anular o que a pessoa fez. Não, o que saiu da sua boca, o que saiu do seu coração foi a murmuração. Nenhum murmurador vai dar o reino dos céus, nenhum, não vai ter jeitinho. A pessoa acha que é só o estuprador que não vai entrar, o homoafetivo, é só o adúltero, é só o vendedor de maconha. Não, irmãos, nenhum murmurador também vai dar o reino dos céus. E a pessoa todo dia murmura, reclama, briga, sabe? Parece que acordou chupando limão, todo dia, já viu? Pessoa nova e parece velha, de tão enrugada que fica a testa. Foi, irmã? Tudo bem? Chupou um limão? Não. Não, aqui não está legal. Amarrado em nome do Senhor Jesus. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Quando você se torna serviçal. Porque tudo aquilo que nós fizemos para qualquer pessoa, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Se você fizer o mal, o Senhor não aceita o mal. Mas não é que você não vai pagar por aquele mal que você fez. Olha aqui, Jesus continua. Versículo 26. E não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Os filhos do homem está com letra maiúscula. Aquele de Jesus, ele está falando da sua própria natureza redentora, que ele que é o criador de tudo que existe e que há, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E como ele serviu, tinha lá os discípulos, aquelas irmãs, as discípulas que andavam com ele, que o serviam. Seja servo, seja discípulo, seja aquele que serve, que você também vai ser servido, e vai todos crescerem junto em nome do Senhor, amém? Esse é o Todo-Poderoso. Olha aqui o que diz o capítulo 23, vira uma folhinha aí, ó, duas, capítulo 23, amém? Versículo 1 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que disserem,
mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Em outras palavras, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus, ele deu a ordem que nós demos todo o respeito à autoridade. Se não for para pecar, nós devemos obedecer às autoridades constituídas, às autoridades, executivas, policiais, judiciais, Se não for para mandar você fazer uma coisa errada, tem que obedecer. E também a autoridade mesmo dentro do matrimônio, que a autoridade do lar é do marido, que é o cabeça do lar. Ah, mas o Senhor Jesus ainda não é o cabeça do marido. Se não for para pecar, tem que obedecer. Se não obedecer, vai estar indo contra a palavra. Ah, eu gosto tanto de Jesus Cristo, mas tem coisa que eu não concordo que nesse tipo de coisa. Você não está concordando com toda a palavra. Aquele que desviar uma palavra, desviou toda a palavra. Aí não entende porque a coisa não vai para frente. Se não for para pecar, tem gente que mas ele é um bêbado, um drogado, meu marido. Oxe, vem como está, se a palavra diz. Mas a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. Ela vai ser até o pescoço do cabeça, que é o marido. E a cabeça vira para onde? Para onde o pescoço quer. Tem que estar na presença de Deus. Tem que estar. Tem que respeitar as autoridades constituídas. Mas não fazer o que eles fazem, as coisas erradas que eles fazem, e nem mesmo obedecer quando for algo que fira a palavra de Deus. Nós vimos na sexta-feira aqui que Faraó deu um decreto para as parteiras, que elas deveriam matar os meninos hebreus que nascessem. Parteira de vida, irmão. Parteira, o negócio da parteira mesmo é ajudar várias mulheres a trazer à luz, várias crianças todo dia, irmão. Elas não obedeceram, mesmo colocando as suas próprias vidas em risco. É isso. Se algo ferir a palavra de Deus, for algo, vai lá pegar um cigarro, uma cachaça, vai lá pegar lá fazer isso, aquilo ali, não tem esse tipo de coisa não, mano. Coisa errada não, mano. Mas se for mesmo para fazer algo que vai te constranger e vai ferir a palavra de Deus, você não aceita. Elas não aceitaram. E verdadeiramente o faraó foi lá conversar com elas deram uma desculpa lá, que as mulheres hebreias eram mais espertas, que quando elas chegavam para ajudar no parto, elas já tinham tido a criança e já tinham fugido. Mas depois o faraó deu um outro decreto pior, em que qualquer egípcio poderia pegar uma criança hebreia, fosse menino, e jogar no rio. Olha que maldade. Tem gente ruim ainda nesse mundo. Não mudou não. Não mudou. Mas nós não podemos praticar nada de errado. Mas dentro da presença de Deus, nós vamos conduzir aqueles que ainda têm vacilado pelo caminho à direção do céu. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. 4. Porque atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, para trazer largos filactérios, e alargam as franjas das vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado de Rabi, porque só um é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então nós temos que aprender a ser. Não tem diferença. Não tem diferença. O pastor é irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui nós estamos numa função que Deus nos deu, pela misericórdia dele, de pregar, mas quem fala é o Senhor, irmão. Mas não há acepção do Senhor no ministério, irmão. Não há diferença entre mim, o pastor já, missionário, eles mesmos falam isso, irmão. Não tem diferença entre nós. Tem que buscar a unção do alto para pregar, tem que buscar a unção do alto para expulsar demônio, para ajudar os enfermos a serem curados, para dar uma direção, para mudar a vida daquela casa, daquela família, irmãos. E cada um no seu quadrado, cada um buscando, descobrindo e cumprindo o seu chamado no Senhor. Amém, irmãos? Mas tem gente que, se não for para aparecer, não quer, irmão. Está
está ali, talvez apareça um pouquinho, aí chama para fazer alguma coisa, mas se não for para aparecer, irmão, mas é o quê? Que coisa que é essa? No evangelho não tem isso não, tem gente que só quer aparecer até no evangelho, irmão. Se não for para aparecer, se não for para chamar atenção, é o que os fariseus estavam fazendo. Colocavam fardos pesados sobre os, eles mesmos não cumpriam, mas quando alguma coisa que é para aparecer, estou levando lá isso, fui eu que trouxe aquilo, fui eu que fiz aquilo outro, fui eu que fiz aquela placa. Farisaísmo. Não caia nessa não. É obra de Satanás, essa religiosidade que faz com que a pessoa queira fazer alguma coisa na obra de Deus só para aparecer. E aí alguns ainda, hein? Chega tão humildes. Aí na hora que você dá um cargo para a pessoa, a máscara cai, irmão. E a pessoa não é nada daquilo. Aí quer oprimir os outros. Ou então porque foi oprimido por alguém, quer oprimir outro. Misericórdia. Continua aqui em nome do Senhor Jesus. Versículo 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, o qual estás nos céus. Exatamente. Claro que nós temos genitor é pai, mas tem gente que chama outras pessoas de pai, sabe, tem essa fraternidade, essas coisas. Não cai nessa não, só tem um pai, é a ele que nós teremos dar conta. Ainda que nosso pai natural ainda não esteja mais aqui, ou não esteja vendo o que nós estamos fazendo, Deus está. O Pai do céu, Ele vê todas as coisas e sabe até o seu pensamento e a intenção do coração. 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Ele repete, porque a palavra rabi também significa mestre. Jesus repete de novo aqui, que não devemos chamar ninguém de mestre. Meu mestre, né? Lógico que se for um mestre, um professor, é uma outra coisa, mas não com esse intuito mesmo de bajular. Versículo 11. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Amém, moços? Exatamente. É aquele que serve mais, porque está servindo mais ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? O príncipe dos reis da terra, com o qual mesmo nós fomos comprados. Nós fomos comprados do rei e sacerdote pelo sangue de Cristo. E aqui, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exatamente. Quando aquele que verdadeiramente se humilhar, ter humildade, é esse que vai crescer na presença de Deus, vai crescer na graça de Deus, que vai verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entender que o Senhor tem preparado essa conduta para as nossas vidas. Amém? Pega a sua Bíblia, vamos lá em Gálatas, lá no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. O versículo 1, muito conhecido, diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? Não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Nem continuar firme. Conheceu a verdade liberta, irmãos. E que liberdade que é essa? Pula para o versículo 13. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha, irmãos, a liberdade, irmãos, não é dar lugar ao natural. A liberdade é você servir uns aos outros, porque nós estamos servindo ao Senhor. Olha aqui, versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nessa: amará o teu próximo como a ti mesmo.
Exatamente. Primeiro amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo, se colocar no lugar do próximo. Sentir a dor do próximo. Aí sim, você vai estar ali no centro da vontade de Deus. Por quê? Se vós, porém, vos mordeis, quer dizer, fica só morando, brigando, tacando pau de macarrão, fazendo o que foi, e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Exatamente, a ordem de Deus é andar em espírito. Não caia nessa de ficar no natural. O natural não é o pecado, mas o natural é tendencioso ao pecado. Por isso que nós temos que aprender com o Senhor como se servir. Volta aqui, um pouquinho mais para frente, vai em Filipenses. Efésios, Filipenses, capítulo 2. Amém? Versículo 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? Quando nós temos esse espírito serviçal de entender que nós queremos até crescer, mas para que o Senhor apareça, servir mais, desejar mesmo, por exemplo, como Paulo fala lá para o Timóteo Partido, desejar mesmo ser um líder, ser um pastor episcopado, porque todo crente é um sacerdote, tem que ser. Fomos comprados para Deus pelo sangue de Cristo, o rei sacerdote. O pastor é colocado como líder dos sacerdotes, como bispo, como pastor ali, naquela igreja. Então ali, se a pessoa também deseja chegar no altar, glória a Deus, excelente obra deseja. Mas para isso tem que andar na mesma fé, amor, espírito, a palavra do Senhor. Naqueles demais, os primeiros exemplos que vieram antes. Mas o Paulo mesmo fala, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores daquilo que eu imito a Cristo. Então não imita Paulo, Pedro, Joaquim, Romildo, o Jaime, o Denis, imita Cristo direto em nome do Senhor Jesus, amém? Nem olha, irmão, só presta atenção na palavra, porque o pregador prega, quem fala o Senhor, ele cresce na nossa vida, para que nós possamos crescer, porque olha o versículo 3, nada façais por contenda. Tem gente que faz, está lá, fazer, ou então contende para outro fazer. Não, não é por força nem por violência, e nem por vanglória, quer dizer, para aparecer. Que é o que Jesus estava falando, que os fariseus só faziam se não for para aparecer, a pessoa nem aparece, nem faz. Você deve conhecer alguém que é assim. Se não for para aparecer, for para tirar uma fotinho, para colocar no mínimo ali no status, colocar lá na rede social, no Instagram, não sei o que lá, mas nem aparece. Olha aqui, mas por humildade. Amém, meus? Tem que ser por humildade. É esse o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que aquele que fez tudo do nada, somente foi o ser humano mais humilde da face da terra. Ele que era o único que podia, ele fez tudo do nada, era humilde. Aí o outro não trouxe nada para a terra, não vai levar nada, e é soberbo, é arrogante, ignorante, prepotente, passa por cima de todo mundo. Coitado, pessoal. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, meu Deus? Amém? Pronto, você não vai errar. Então, pastor, mas aquela pessoa é um vagabundo, é um morador de rua,
É uma pessoa que está na droga, considere o superior acima. Trate-o bem. Trate bem. Se é o seu patrão, você não ia tratar bem? Tem gente que quer fazer para o patrão não está nem para você. Mano. Tem gente que gasta para dar um presentinho para o patrão na hora, que bonitinho. E a pessoa lá, às vezes, né, sacrificou, gastou boa parte do salário surrado, que às vezes o patrão nem paga o que é justo, para tentar agradar o patrão. Mas tem gente que já tem de tudo, não dá para agradar, irmão. Faz uma oração por ele, que é melhor que ele se converta, irmão. Como que você pode dar para uma pessoa que tem tudo? Às vezes é assim, mas é difícil. E a pessoa às vezes até tem um bom coração de querer agradar, irmão. Mas nós temos que querer agradar a Deus. Faça isso. Em vez de fazer para alguém que não precisa, faz para alguém que precisa. Faça o superior a ti, irmão. Ore, busque por aquela pessoa, por mais que ela tenha te prejudicado. É isso que vai fazer diferença nesse mundo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos pôr de pé, irmão. Exatamente, nós temos valor, irmãos. Nós somos pessoas valorosas para Deus, irmão. Às vezes a gente não percebe o quão valoroso nós somos para o Senhor, irmão. Mas nós temos que aprender com a palavra do Senhor Jesus mesmo, como servi-lo, amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Fala por mão do lado. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Isso, aponta para os seus irmãos, é isso. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Vira pro mal do lado e fala: eu venho falar do valor que você tem. Isso, fala pra ele: eu venho falar do valor que você tem. Deus está em você, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, Aponta para os irmãos. Espírito Santo se move, cada um por um. Você tem valor. Você na sua casa, vira para os seus irmãos, vira para a sua família. Isso, cada um da humanidade. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém?
nós somos feitos à imagem e semelhança. Alguns se sentem desprezados porque primeiro desprezaram a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Deus não ouve mesmo o pecador, mas Ele nos ama do jeito que nós somos, amém? Mas para nós amá-lo de volta, nós temos que aprender da palavra. A fé só vem de uma maneira, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem fórmula mágica, irmãos, para Deus mudar a sua vida, para você sair lá do fundo do poço, sair lá da solidão, sair lá de uma vida mesmo de servidão ao inimigo, mesmo de uma vida de cabeça virada, de loucura, para uma vida na graça de Deus, se você não renunciar ao mundo, renunciar à sua carne, à sua própria natureza. Nós temos muito valor, irmãos. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Cada um de nós somos muito importantes para Deus, mas nós precisamos aprender a ser usados por Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos voltar para a palavra. Senta aí, volta lá no Samuel, irmãos. Que lá os importantes daquela época, mas não gostaram nadinha mesmo dessa história do Samuel ter colocado seus filhos como juiz. E aí, quando Samuel ficou ainda mais velho, nem esperou ele morrer, irmão. Já viu aquele? E nem espera morrer, quer tirar, irmão? A posição de juiz é um estatuto perpétuo, né? Que era pelo período da vida. E como mesmo ali o Samuel tinha colocado seus filhos como juízes em alguns lugares, olha o que aconteceu no versículo 4, capítulo 8, versículo 4, 1 Samuel 8, 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem as demais nações. Então, eles não gostaram nada daquilo. Nós não queremos ser rapazes como juiz, não. Na verdade, agora, nós estamos olhando aqui dos lados, todas as nações têm rei. Nós queremos rei. Samuel, como homem de Deus, não gostou nada daquilo. Por quê? Na época do juízo, o povo de Deus era uma teocracia, a única teocracia verdadeira que já existiu na face da terra. O que é uma teocracia? Onde Deus é o governo. Deus, teocracia. Teo de Deus e cracia de governo, né? Algumas nações hoje na terra são teocracias, são consideradas teocracia, mas não são de Deus. Onde que tem mesmo alguns tipos de ditaduras que, por exemplo, islâmicas por aí afora, é considerado uma teocracia, mas não tem nada a ver com Deus não. Aqui não, o próprio Senhor mesmo dirigiu o povo por um homem dele, na qual Deus falava com ele diretamente. Era muito diferente. Não era só ali um religioso que tinha ali umas regras, algo da cabeça, ele mudava tudo, não. Como também muito tempo a face da terra também, né? O próprio cristandade se misturou mesmo com os reinados que tinha por aí, né? A igreja e o governo era uma coisa só, né? Em Roma foi isso, né? Na época de Constantino, até ser derrubado Roma. Exatamente, irmãos. Mas era uma teocracia mentirosa, irmão. Deus não ver nada, não tinha nem Espírito Santo naquelas pessoas. Aqui não, tinha o Samuel. Por isso que ele não gostou nada disso. Mesmo na época do juiz, onde que o próprio Senhor governava, como o Espírito Santo estava sobre o juiz, mas como o Espírito Santo está sobre alguém, ele não age o tempo inteiro. Por isso, agora na nova aliança, nós somos muito mais privilegiados, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, irmãos? Ele se move através de nós, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você o tempo todo, onde quer que você vá, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Exatamente. Lá nessa época não tinha isso, tanto que muitos mesmo dos juízes, eles foram mais permissão mesmo por necessidade, do que uma vontade de Deus. E agora, esse pedido de rei vai até ser mesmo atendido por Deus, mas não era a vontade de Deus, foi uma permissão de Deus. Versículo 6.
Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre ele. Exatamente. Quando nós não atendemos a palavra de Deus, o pregador até prega, mas quem fala o Senhor, nós não estamos atendendo ao próprio Senhor. É o próprio Senhor. Nós estamos perdendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Exatamente. Segundo o livro das Crônicas 20:20 diz: crede em Deus e vá bem. Crede nos seus profetas, pastores, e prosperareis. A pessoa não entende isso. Ela até crê em Deus, mas não quer ouvir a palavra. A fé só vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Aí acaba falando do que não conhece e perde a bênção. O Senhor Jesus, ele diz, aí em Mateus lá, que aquele que recebeu o profeta, o justo, o pastor, na qualidade de profeta, de justo pastor, vai receber o galardão do pastor. Deus, ele coloca homens aqui na terra assim para nos abençoar, irmão. Mas como que ele vai nos abençoar? Vai fazer alguma coisa por nós? Não, vai nos dar palavra. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas muito não é tudo. É na hora que nós ouvimos a palavra, nós ali cremos. Tudo é possível ao que crê. Nem tudo é possível àquele que ora. Muito pode, muito não é tudo, irmão. Muito pode a oração do justo, mas tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Então a pessoa ali, exatamente, um sacerdote tem essa função, na verdade, de colocar a fé no seu coração através da palavra, pregação da palavra. Por isso que é muito melhor fazer assim, dar um ensinamento da palavra de Deus, na qual nós ficamos ali alguns minutos, até um pouco mais ali de uma hora. Não adianta ser muito mais que isso também. Às vezes só se for uma vigília grande, né? Mas ali a pessoa aprende e depois ora, irmão. Do que a pessoa fica ora e não muda nada, porque precisa do entendimento da palavra de Deus. Amém? Então esse povo sabia que quando eles obedeceram Samuel, eles saíram vitoriosos e tiveram paz até com os inimigos e venceram lá os filisteus. Mas agora eles já estão indo contra, e quando estão indo contra o homem de Deus, não estão indo contra o homem de Deus, estão indo contra aquele que Deus ungiu, irmão. Aquele que ungiu aquela pessoa lá, é o que Deus está falando aqui, ó, versículo 8: conforme todas as obras que fez este povo, o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás para os seus carros e para os seus cavaleiros, e que corram adiante de seus carros, e porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e petrechos de seus carros, e tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houvedes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Põe a mão na cabeça e fala: ai. Nesse momento,
e na época dos juízes, eles estavam sendo dirigidos por Deus, nas batalhas de Deus, e tudo que eles faziam seria para Deus. Mas o rei que eles escolheram, não tinha ninguém preparado. Deus ia escolher o menos mal, o mais humilde que poderia ter naquela época, que tivesse alguma capacidade para aquilo, e ainda não era bom, irmãos, porque depois que tivesse lá, com a mão mesmo ali no cetro, com a coroa na cabeça, ia pisar no povo, ia fazer tudo mesmo que fosse da própria cabeça. Que tem muitos por aí, irmão, que às vezes querem servir a seres humanos, até são ótimos empregados, mas não servem a Deus. Ah, não, tá bom. E é o que eles responderam. Olha o versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá um rei sobre nós. Mas pelo menos eu tenho emprego, pelo menos eu tenho lá um líder, pelo menos eu tenho isso. Não, você tem que ter Deus, irmão. Tem que estar mesmo debaixo da proteção de Deus, irmão. No Senhor nós estaremos servindo, porque estamos servindo ao Senhor. Mas tem gente que quer servir a ser humano para aparecer, mas não quer servir a Deus. Era o que o povo estava fazendo aqui. Versículo 20. E nós também seremos como todas as demais nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Não, as guerras tudo bem, mas ele que ia fazer a guerra do jeito dele, tanto que vai morrer na guerra, né? Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à voz do povo, e permita-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual a sua cidade. Amém, irmãos? Então, tudo bem, vocês querem um rei? Volta para suas casas, que Deus ele vai preparar o menos ruim, como nós que vivemos em democracias. Chega aí a época de eleição, tem gente que não assiste, não vai saber do plano de governo de nenhum dos cargos. O certo é você ver de todos os cargos, desde o presidente, governador, senador, deputado, vereador, tudo, para ver. Tem gente que não quer saber de nada, não quer saber, e depois não entende porque as coisas não vão. Nunca orou pelos governantes, só reclama. Mas Deus fala que nós devemos orar pelos governantes, para eles que tenham uma vida casta e sossegada. 1 Timóteo capítulo 3. Que aí, se ele tiver uma vida casta e sossegada, eles também vão deixar a nossa vida sossegada também. Amém, irmãos? Então Deus preparou o menos ruim que tinha. Versículo capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem de tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, da menor tribo, na menor família, tinha lá um homem forte, e o seu filho, além de forte, era belo e alto. Tanto que ele mesmo, quando ele estava andando, dava para ver a cabeça dele de longe, que ele se sobressaía sobre os demais em altura e em força. E ali, como ele era do menor, ele era o mais humilde, o menos ruim. Porque às vezes numa eleição você tem que votar do menos ruim. E era o caso aqui. Quando não era vontade de Deus, Davi nem tinha nascido, então Deus estava permitindo que esse Saul estivesse sendo preparado para ser rei. Com versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, seu pai, pelo que disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. E passou, pois, pela montanha de Efraim, dali a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de enguentar-se pelas jumentas e se aflija por causa de
Nós estávamos já vários dias ali procurando essas jumentas, que não tinha GPS, imagina, sai procurando uns bichos que fugiram no meio do mato, isso há 3.000 anos, um pouco mais de 3.000 anos atrás. Difícil, né? Muito difícil. Eles saíram lá para procurar e nada. E daqui a pouco passou um tempo, só assim, vamos voltar para casa, porque agora o velho lá deve estar preocupado não só com as jumentas, mas com a gente também, que não volta para casa. Já tinha acabado o pão, já tinha acabado a comida, já tinha acabado tudo. Só que Deus usa o que Ele quer, irmãos. Graças a Deus existem servos por aí. Da mesma maneira que o Naamã, ele teve um servo lá, que quando o Elias falou para ele, o Eliseu falou, mandou dar o recado para ele através de Geazi, mergulha lá 7 vezes no Jordão, ele já queria ir embora revoltado. Aí um dos servos lá falou para ele, meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Sim, tanto que ele tinha levado toneladas de ouro lá, um monte de presente para o servo de Deus. Então, ele falou para mergulhar 7 vezes no Jordão, já estamos aqui mesmo. Ah, mas Abana e Fabá são rios muito mais bonitos que estão lá no céu. Não, vai lá. Ele foi lá, mergulhou 6 vezes e nada. Na 7ª vez, ele saiu um guerreiro de guerra com a pele mais limpa do que de uma criança. Amém, irmãos? Deus é Deus. Aqui tinha um servo ali que falou, o Naamã teve 2 na verdade. O Naamã tinha uma menina que era escrava na casa dele, essa moça podia ser revoltada, foi tirada lá da sua terra, da sua família, para uma terra estrangeira, que não, ela que deve ter tido aprendido a língua deles, e era usada por Deus. Quando soube que o seu patrão, que era um opressor, que era um escravizador, que estava fazendo uma de escrava, estava ali com a doença terrível que era a lepra, ela não titubeou. Ah, se meu senhor tivesse um encontro com Elias, servo de Deus que está lá em Israel. Ah, se ele fosse lá. O homem já se apretextou e foi para lá, irmão. Foi para lá, irmão, atrás dele. Só que primeiro ele pegou uma carta com o rei da Síria para mandar para o rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel ficou todo revoltado. O que esse homem quer aqui? O general de guerra da Síria está aqui com a lepra, procurando um sacerdote para ser curado, sendo que nunca ninguém ficou curado de lepra naquele lugar. Onde que essa moça tirou da cabeça dela que ele vai ser curado? Ah, o Eliseu na hora ficou tranquilo, falou assim, mandou um recado, manda ele vir aqui. No meio do caminho deu o recado e deu tudo certo, amém, irmão? Exatamente, um planto tu rega e Deus dá o crescimento. Exatamente, estava aqui o rapaz, agora que vai dar um bom conselho para o Saul. Versículo 6. Porém, o servo lhe diz, eis que há nessa cidade um homem de Deus, e é homem honrado, e tudo quanto diz acontece, assim infalivelmente. Vamos agora, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Aí já sempre tem, né? Você vê como Saul já era assim, já queria desistir. Agora já colocou mais uma dificuldade. Ah, mas tem que levar algum presentinho para o homem de Deus. Para com isso. Para com isso. Aí ele aqui, olha o servo de novo. Porque o pão de nossos alforjes já acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. O que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, vamos e agora à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes, está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram, sim, eis aqui o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto.
Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois come os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Amém? Exatamente, busque. Aquele dia que parece que tudo atrapalha para você chegar na casa de Deus, é aquele dia mesmo que você vai ser abençoado, que você tem que se esforçar para vir. Aqui estava tudo aqui, o Saul querendo ir embora, daqui a pouco ele não tinha uma coisa para dar para o rapaz, e era no lugar certo, na hora certa, chegaram no tempo certo que o Samuel estava ali naquela cidade, naquele lugar mesmo ali, para ali trazer o que era, e ali as moças já explicaram para ele, que ele estava ali, para que fosse oferecido ali, né, as ofertas do povo de Deus, apresentava ao Senhor, mas que ninguém comia enquanto o Samuel não abençoasse ali aquelas refeições. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 15, né? Perdão, 14. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelava aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por rei sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. Amém, pois? Então Deus era assim, ele falava com o sacerdote, igual eu estou falando com os irmãos aqui, tem que ser assim hoje também, irmãos. A oração não é uma oratória, né? Não é um monólogo em que só você fala, não. A oração começa você pedindo, falando com Deus. Deus, ele responde primeiro na palavra, aí você faz a oração da fé, e depois Deus responde mesmo com poder, com maravilhas na sua vida. Amém, irmãos? É um diálogo. Aqui, Deus falava aqui com Samuel, mostrou tudo que aconteceu. Vai aparecer um rapaz alto, grandão aí, ó, lá de Benjamim, é ele que eu vou ungir rei. É o menos ruim que tem aí, não tem outro. O povo quer rei, vou dar rei para eles. Ele vai começar humilde, mas depois vai se soberbecer, vai pisar no povo, mas é o melhor que tem. É o melhor que tem. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu... Dominará, não vai liderar. Deus alertou. Deus já havia alertado antes, e agora está mostrando. Não vai ter jeito, mas é ele. É o menos ruim que tem. Como nós, tem que orar a Deus, e às vezes de um pleito eleitoral, escolher o menos ruim, porque às vezes não tem um servo de Deus mesmo ali. Aqui nós podemos, dar o voto de confiança, amém? É voto, o voto é um voto de confiança. E se ele fizer alguma coisa errada? Você não vai se desesperar, porque somente no Senhor nós confiamos, amém? Maldita a pessoa que confia em outra pessoa. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto o que está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então ali,
Eles já estavam sabendo que havia um clamor para ser levantado um líder. E aí o Samuel já saiu entregando ali, ó, você veio buscar essas jumentas do seu pai, que se perderam, não se preocupe não, que seu pai já achou. Achou, e fica tranquilo, ó. E o clamor de Israel é um só. E a resposta do clamor de Israel é por causa da sua casa, da casa do seu pai. Deus é Deus. O homem perdeu suas jumentas, enviou seu filho para tentar procurar aquelas jumentas, e o rapaz volta rei de Israel. O homem mais ungido da face da terra. Olha aqui, continua o nome do Senhor Jesus. Versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Às vezes nós nos sentimos mesmo ali sem valor, como aqui o Saul era a permissão de Deus, nós somos a vontade de Deus. Você tem valor, meu. Você tem que valorizar o que você tem cada dia, você crescendo na graça, você ir praticando aquilo que o Senhor tem mesmo ali te dado no seu coração. Você tem condição de fazer mais para o Senhor, amém, irmãos? Ele aqui sempre titubeando, mas era o menos ruim que tinha, irmão. Não tinha outro. Os filhos lá do Samuel se perverteram e olhava sobre toda a face da terra, não tinha outro. Então Deus pegou o mais humilde, da menor família, da menor tribo, e era ele que tinha algum tipo de capacidade para ser o rei de Israel. Continuando, versículo 22. Porém Samuel tomou a Saul e ao teu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe a parte contigo. E levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com a que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse: Samuel, eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião. Dizendo eu: tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então o povo preparou o melhor para Samuel. Samuel tirou ainda do melhor e guardou para o Saul, que seria o líder. Abençoou e fizeram aquela refeição diante do Senhor. Continuando, versículo 25. Então desceram do alto da cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedi-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, e ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao teu moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por rei sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dai-lhe passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas
que descem do alto e fazem diante de si saltérios e tambores e flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, como eles te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém, pois? Então, povo de Deus, agora ele começou a unção do Espírito Santo. Amém? Então, povo de Deus, ali o Senhor, pela permissão dele, estava levantando ao Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel confirmou, colocou-o na liderança, ungiu e deu a direção. Não é só unção, daqui a pouco, hoje aqui, irmãos, nós também fazemos a unção. Todo primeiro domingo do mês nós consagramos um óleo para ungir o povo de Deus como servo, para ungir o povo de Deus como pessoas mesmo que são fiéis a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nós temos que nos manter na fidelidade até o fim. Aí o Samuel dirigiu, vá pelo caminho, você vai encontrar pessoas que vão confirmar que as jumentas do seu pai foram encontradas. Depois você vai encontrar ali uns sacerdotes que estão subindo a Betel, a casa de Deus. Eles vão te dar lá 2 pães, e com esses 2 pães você vai encontrar lá os portes de Deus que estão ali profetizando, adorando ao Todo-Poderoso Deus, e naquele momento o Espírito do Senhor vai tomar conta de você. Olha só, agora sim, porque apesar de tudo, o Saul precisava mesmo, depois da unção, ter o Espírito Santo sobre ele, para ele ser o líder de Israel. E depois disso, Deus iria confirmar com o povo que ele seria o rei. Amém, irmãos? Deus, ele confirma a palavra dele. E tudo que o Senhor tem preparado para nós, com certeza nós vamos alcançar, porque Ele é sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Se alguém trouxe pedido de oração em nome do Senhor Jesus, traz aqui para nós orarmos. Isso aqui é uma preparação para a Santa Ceia, irmãos. A unção de Deus mesmo, a unção das primícias mesmo, é sempre uma preparação para a Santa Ceia. A primícia no primeiro domingo do mês, e a Santa Ceia no segundo domingo do mês, e a Santa Ceia da semana que vem é a última do ano, hein? Vamos preparar, temos que estar preparados para comer do pão e do cálice do Senhor. Até a mensagem do missionário de hoje, hein? É que nós precisamos mesmo estar ali, examinado. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, em nome do Senhor. Amém? Traga os pedidos de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, abrir o coração em nome do Senhor Jesus. Isso. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai, diante da Tua presença, Pai. Nós repreendemos toda ação do inferno, do diabo, dos mensageiros do diabo, que possa estar, meu Pai, agindo na vida dos irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha com o Teu poder e a Tua unção, venha com o Teu fogo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Senhor Jesus, da mesma maneira, meu Pai, que aqui o povo de Deus estava debaixo da permissiva e não da vontade, e ali foi escolhido o rei, que não era vontade, mas era permissão, que era o menos ruim que havia naquela época, que era o Saul, Pai. Ele recebeu essa unção, Pai. E depois de ter recebido a unção, ainda o Espírito Santo foi sobre ele, Pai. Nós precisamos do Espírito Santo não só sobre nós, mas dentro de nós. Por isso nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. O povo compareceu e com fé trouxe os pedidos de oração daquelas pessoas que nós queremos ver no céu, queremos ver bem, queremos ver salvos diante da Tua presença. Estamos aqui com o nome da Cláudia Mendonça, do Adilson, do Mário, do Luiz Carlos, em nome do Senhor Jesus, Pai. João Roberto da Silva, Neide de Fátima de Oliveira, Pai. A Liliane Oliveira e o David de Oliveira, Pai. Senhor Jesus, a Letícia, Carlos Henrique, Ângela, Zilda Tereza, Célia e André, o Jean, Mateus, João, Neide, Liliane, Reginaldo, Davi, Heloísa, Eloá e Noá, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, visita, meu Pai. Há alguma esposa aqui que ainda está com problema de vício, Pai. Não tem o nome dele, mas o Senhor
Senhor sabe, todos aqueles que têm algum problema de vício nas suas casas. Tem aqui a oração pela Pauline e o Newton, em nome do Senhor Jesus, Pai. Beto, Fabiana, ô Senhor Jesus, Osvaldo, ô Nalva, o Ovídio, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela salvação de todos eles. Nazaré, a Daniela, Salete, Patrícia, Camila, Rodrigo, Wagner, Vanessa, Juliana, Adriano, Iris, Walter, ô Senhor Jesus, e por todos que pediram, e todos, meu Pai, que verdadeiramente estão fazendo um pedido de oração, ao caderno de oração no coração de cada irmão. Apresenta a tua família a Deus e declara que a sua família é de Deus, vai declarando que a sua família pertence a Deus, que o diabo, os mensageiros do diabo não podem tocar, não pode tocar na sua família, em nome do Senhor Jesus. Isso, em nome do Senhor Jesus, eu dobro o meu joelho como ministro do Evangelho, diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para toda a família do céu e da terra, toma o nome, e com fé, meu Pai, eu mergulho, meu Pai, esses nomes, aqui, no suco da uva que é feito, sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, alcance e visita, que cada um deles sejam quebrantados, oh, que eles sejam lavados no teu sangue. É a preparação da ceia, mas cada culto é uma ceia. A palavra é o pão. Oh, Senhor Jesus, que nos convence do pecado. E ali, meu Pai, nós somos lavados do sangue do Cordeiro. Visita todos, meu Pai, que estão com seus nomes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Consagra o suco da uva, meu Pai, que usaremos, meu Pai, na Santa Ceia da semana que vem. A Santa Ceia é do salvo. Aquele que recebeu Jesus como Salvador, Pai, não só pode, como deve participar da ceia, meu. Em memória do Senhor, é por ordem dele, em memória dele, em nome do Senhor Jesus. A Santa é santa, ceia é santa para aquele que é santo. Pessoas representadas pelas fotografias, o pedido da cruz, os pedidos para Jesus, meu Pai, os projetos de vida, meu Pai. Cada nome, meu Pai, que um dia as pessoas disseram, meu Pai. Ou os currículos, pedidos, meu Pai. Ou, Senhor Jesus, caderno de oração, meu Pai. As pessoas com fé passam, meu Pai, colocam seus nomes, meu Pai, visitas, alcançam, meu Pai. Que eles não percam o tempo da tua visitação, que um dia venham para assistir aos cultos e permaneçam. Não deixe o inimigo enganar, não deixe os inimigos, meu Pai, o inimigo verdadeiramente impedi-los de chegar à tua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, toda amarração, todo engano, aqueles que já estiveram entre nós e já não estão lá, por que saíram de entre nós? Oh, meu Pai, alcança as visitas, que eles não percam o tempo da tua visitação. Alguns que talvez sejam chamados para estar diante de ti aqui nessa casa, mas ainda não enxergaram nem a porta da igreja. Algum impedimento que haja, meu Pai, eu estou repreendendo, paralisando, estou amarrando, estou dizendo, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu, maldito, e sai dessas vidas, sai dessas casas, vai sair de tudo que deles existe. Apresenta a tua vida a Deus, apresenta a tua vida a Deus, apresenta em nome do Senhor Jesus. Exatamente, nós temos valor. O Saul se sentia mesmo despreparado, estava mesmo, mas ele era o escolhido do Senhor, como cada um de nós estamos escolhidos do Senhor, muito mais do que Saul. O Saul não conseguiu nem ser servo, e nós somos chamados para ser filhos, para ter a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Eu me coloco de pé, como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério, para repreender, paralisar, para amarrar toda ação do diabo na sua vida, meu irmão. Toda ação do mensageiro do diabo na sua vida, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, mandado oculto que não venha ser revelado. Essa fraqueza, essa coisa maligna, essa perturbação mental, física, essa amarração em qualquer área da família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, chama o seu mal pelo nome. Chama o seu mal pelo nome. Em nome do Senhor Jesus, ordena que ele saia da sua vida. É corpo, alma, espírito, mente e coração. Espírito da loucura, da depressão. Passa a mão no seu corpo. Sai de mim, capeta. Sabe o que não presta? É desde a cabeça até as plantas dos pés. Manda embora. Aceita o mal da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família, das suas finanças. É você e Deus. Deus está vendo. Na sua autoridade.
pelo nome. Isso é uma genética, uma hereditária, uma herança genética maligna, uma maldição familiar, uma confusão mental, uma perturbação, uma visão de vultos, audição de voz, aqueles pânicos noturnos, aquela coisa mesmo que te desperta na madrugada, que dispara mesmo o seu coração, que deixa você sem ar, você fica com medo que é o Covid, mas é coisa pior, é uma perturbação, é uma ansiedade, uma depressão, uma opressão maligna. A pessoa sofre de insônia. Em nome do Senhor Jesus, maldito, acabou. Esse povo de Deus, esse povo não te pertence. Essas vidas não podem ser mais atacadas por ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso, chama seu irmão pelo nome, manda embora. Manda embora agora. Manda embora agora. Isso, em nome do Senhor Jesus. É a maldição genética, maldição hereditária, herança genética maligna, maldição familiar, a incompatibilidade de gênios. Em nome do Senhor Jesus, toda perturbação, ansiedade, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus. Rebeldia, vício, em nome do Senhor Jesus. Não pode ficar. Tem que sair em nome do Senhor Jesus. É agora. É agora. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo espírito imundo, maligno, satânico, toda dor, doença, enfermidade, incredulidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, satanismo, toda perturbação física, mental, espiritual, toda amarração, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai! Não volte mais! Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão da glória a Deus, igreja. Diz aleluia. A unção chegou. Pai, que cada irmão já se sinta ungido, meu Pai, com a unção das primícias, da fidelidade a Deus em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou fazer unção física em cada um dos irmãos que vieram presencialmente. Coloca o teu poder, a tua unção sobre cada gota, molécula e partícula desse óleo, que contém a tua unção para abençoar, meu Pai, para que tudo aquele que toque seja abençoado em nome do Senhor Jesus, na vida financeira. Dê a unção, meu Pai, da casa própria, dos bens próprios, do negócio próprio, meu Pai, que essa pessoa, meu Pai, prospere diante da tua presença, porque a prosperidade é dom de Deus para cada um ser humano, Pai. Imagina para aquele que o serve, Pai, para que cada um, meu Pai, cresça diante da tua presença, meu Pai, na fidelidade, meu Pai, sendo fiel no pouco, que sobre o muito Deus colocará, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós bem aprendemos com a palavra de Deus e oramos com a oração da fé, e agora a resposta de Deus é certa. Eu creio que todo aquele que orou com fé, Deus abençoou sua vida e começou uma linda obra em nome do Senhor Jesus. Amém? Continua fiel em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aqui nós aprendemos que alguma coisa iria acontecer aqui entre o povo, que ali o Saul lá na frente vai fazer com eles. Aqui no capítulo 8, versículo 15, lembrando aqui um pouquinho, Deus diz assim, ó, e as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para que aos seus oficiais e aos seus criados também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por criados. Irmãos, o verbo dizimar, ele tem dois sentidos na língua portuguesa. Dizimar é você devolver a 10ª parte do que é de Deus para Deus, do que vem na nossa mãe, a sua fidelidade, irmão. Ah, pastor, mas tem muito escândalo. Irmão, se alguma igreja, sacerdote, pastor, alguma religião faz alguma coisa errada, que eles deem contra Deus, você tem que ser fiel. Começa aí. A diferença é aquele que é fiel, aquele que não é fiel, aquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. Porque quando o devorador vem, ele não vem levar 10%, uma 10ª parte, ele vem levar tudo, e até muito mais que você possa ter conquistado da sua vida toda. Tem gente que perde tudo, irmão. Olha aí, a gente tem vindo aí nessas gangues de Pix, essas falcatruas que está tendo por aí, esses golpes que tem tido. Tem gente que está perdendo tudo, irmãos. Tudo. Não é a renda de uma 10ª parte da renda de um mês, não, irmão.
está perdendo tudo que conquistou a vida toda, está sendo dizimado, é o mesmo verbo. Dizimar é a 10ª parte quando você devolve a Deus. Se você não devolve a Deus que é de Deus, o inimigo quando vem, ele vem para dizimar tudo que é seu. Tudo, irmãos. Cuidado. Ore a Deus. Se você ainda não é dizimista, passa a ser. Pergunta para quem é dizimista se Deus ele deixa faltar, irmãos. Ore a Deus. Você pode continuar assistindo as nossas lives, vindo na igreja a vida inteira. Aqui na Igreja da Graça, ninguém cobra ninguém disso. Nós contamos mesmo com a fidelidade nessa doação voluntária, né? Mas apesar que é de Deus. O dízimo a gente não dá, a gente devolve, mas tem que ser voluntário. A pessoa entende e ela faz essa oferta a Deus. Por quê? Porque ele está repreendendo o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, para que não dizime tudo que a pessoa tem. Fica mais com esse nome sem justo, fica na unção de Deus. Tenha uma ótima semana e se preparem. Domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, às 9 e às 18 horas. Prepare o pão, prepare mesmo o cálice na sua casa, se você não puder comparecer presencialmente, e participe da mesa do Senhor, que é o próprio Cristo que te convida a cear. E para ele uma linda salva de palmas, amém? Fique na graça e na paz de Deus. Povo de Deus, tem uns testemunhos aqui, vamos aproveitar. Então, não saímos do ar ainda, então deixa no ar. Vem, irmãos, vem cá. Som. Boa noite, irmãos, a paz. Meu testemunho tem que ficar posicionado. É de Livramento. É assim, era umas 5:06, eu estava vindo atrasada para a igreja, porque a gente está fazendo uma pintura em casa. E era 5:06, eu estava saindo, e estava até com a bolsa já na mão. E fui até o fundo da minha casa, que as luzes de lá é ligada pela tomada e liga fora de casa, né? Então, para ir lá ligar na churrasqueira, na lavanderia, eu tenho que ir por fora. E eu fui ligar, como eu faço todo dia. Liguei a tomada, aí quando eu olhei, o fio estava do meu lado, o fio da energia, passando no meu pé. Gente, eu nunca vi um negócio. O plástico do fio foi estourando, e foi uma risca de fogo. Ficou uma risca de fogo, pegando fogo mesmo, fogo. E é tudo madeira lá atrás, e os fios passam em cima da madeira. E aqui eu olhei assim, estava aquele fogo enorme, pastor, e aquela fumaceira subindo. Inclusive ali nas estruturas de madeira. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai estourar, e vai estourar aqui comigo, né? Eu falei, vai estourar comigo. Aí eu olhei, na tomada não tinha fogo. Aí eu corri e puxei, sabe? Aí quando eu... Desculpa, quando eu olhei, o chão estava um risco preto. E a fumaça branca, uma fumaça enorme. E o fio todo estourado. Tinha estourado tudo. Ficou só aquele, acho que é cobre, né? Que tem dentro, eu não entendo de eletricidade, mas acho que é o fio é o cobre que passa dentro, né? Ficou só aquilo pendurado. Então eu acredito, e meu netinho sempre onde eu estou, ele vai. E eu acredito que aquilo foi um grande livramento, porque não aconteceu nada comigo. Se eu tivesse encostado, eu estivesse mais próximo, se tivesse chegado até a tomada, com certeza eu não estaria aqui. Mas Deus é maravilhoso. Amém. Tá? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Grande livramento mesmo em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais alguém tem algum testemunho para dar em nome do Senhor Jesus? Deus abençoe, irmão Leonor. E foi livramento mesmo. Às vezes acontece um curto-circuito, irmãos, que a gente está falando. Às vezes um curto-circuito, a pessoa perde tudo. Até pessoas morrem. Mas é uma mulher fiel a Deus em nome do Senhor Jesus, e Deus honrou em nome do Senhor Jesus. É grande livramento mesmo. Tem pessoas perdendo tudo aí das mais diversas maneiras, porque o diabo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para dar vida, e uma vida com abundância, amém? Agora sim, fique na graça e na paz de Deus em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.